Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aqueles que servem a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, entramos agora no tempo comum. Nós, padres, estaremos revestidos agora com a casula verde. Entrar no tempo comum é entrar na vida diária de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí nós vamos caminhando com Ele, e Ele vai nos orientando, Ele vai nos encaminhando, Ele vai nos mostrando onde nós devemos melhorar, Ele vai nos mostrando como nós devemos ser santos. Estamos no Evangelho de São Marcos, capítulo 9, do versículo 30 até o 37. E vocês acabaram de ouvir a narração de Jesus, que começa a mostrar para os discípulos que ele vai morrer. É isso que Jesus está dizendo. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Nós acabamos de sair do tempo pascal e nós celebramos nesses 50 dias que se encerrou com o Pentecostes, a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, esse tempo em onde nós vimos. Começou lá na Quaresma, depois entramos na Semana Santa. Na Semana Santa nós vimos o que Jesus estava profetizando, que ele iria morrer. Ele morreu e realmente, ao 3º dia, ele ressuscitou. Interessante que, enquanto agora Jesus, ele está mostrando para os discípulos o que irá acontecer com ele, os discípulos estão preocupados com aquele que vai ser o maior, quem é o melhor. É o que está dizendo aqui. Eles chegaram a Cafarnaum, estando em casa. Jesus perguntou-lhes: que discutis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Quem seria o maior? E aí Jesus, com muita classe, pega aquela criança e fala que quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que está acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo também a mim, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Eu não sei o que é que está no teu coração,
Quais são as suas preocupações? De repente, você está sendo tomado por algum sentimento de inveja, porque você está vendo que aquele colega seu, ou aquela colega, ela está sempre crescendo ali no trabalho e você está se corroendo por dentro, porque você queria aquilo. Se você está querendo cargos superiores, você está querendo se mostrar, você está querendo sempre o primeiro lugar, Jesus está mostrando que essa não deve ser a nossa preocupação. Quem quiser ser o primeiro, que seja o último de todos. E aquele que serve a todos. Nós estamos aqui para nos dedicar, nos entregar no serviço ao outro. Interessante que Jesus está querendo mostrar para nós que aquele que tem qualquer tipo de cargo não é para usar do cargo para que os outros o sirvam, mas é o contrário. É para servir ao outro. Então não vamos permitir que essa erva daninha, ou melhor, esse veneno que o demônio incutiu dentro de nós querermos sempre ser o melhor ou maior do que os outros. Lembremos que lá no livro do Gênesis, no capítulo 3, quando o diabo ali em forma de serpente, ele levou Eva a cair na tentação, ele usou justamente dessa artimanha. Ele perguntou para Eva, é verdade que Deus disse que não pode comer desse fruto? Aí Eva disse sim. Ela disse, sabe por quê? Porque se você comer, você vai ser igual a ele. Olha como ele incutiu no coração de Eva o desejo de ser maior. Você vai ser igual a ele. Estão entendendo? Que existe agora dentro de nós esse pecado, esta tentação, que assim como ele tentou Eva, ele continua nos tentando. É o esposo que quer ser maior do que a esposa, a esposa que quer ser maior do que o esposo. Essas ideias feministas que existem por aí, está incutido também isso. Essa coisa de querer a independência, esse desejo de dizer, não, eu não quero ser menor, eu tenho que ser maior. Essa ideia está incutida em nós sacerdotes. O sacerdote que quer ser melhor do que o outro padre, e aí entra na competição. Fica observando, olhando, para ver o que é que o outro padre está fazendo para fazer também, ou se não impede os seus fiéis até de ir na outra paróquia, porque às vezes não quer que os seus fiéis vá na outra, porque acha que o outro padre está crescendo e aquela coisa toda. É no trabalho a competição. Eu tenho que ser melhor do que aquela pessoa para ganhar um cargo superior. E aí o demônio vai incutindo competição. E se for preciso até prejudica o outro para ser o maior. Em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos estar sempre atentos. São Paulo dizia que nós devemos considerar o outro superior a nós.
não nós, nos considerarmos superiores ao outro. Porque aí nós somos dominados, como eu falei no início, pelo pecado da inveja. Você está entendendo? Então, você, ali, como eu falei, o esposo com a esposa com o esposo. O esposo deveria estar a serviço da esposa. Ele está ali para alegrá-la, para fazer o bem para ela. Não ele se colocar como superior, mas ao mesmo tempo a esposa. A esposa está ali para servir o esposo, não querer se colocar como superiora. Essa entrega, essa doação de um para com o outro. Nós sacerdotes também, nos alegrando porque aquele sacerdote está levando uma vida mais santa do que eu, a gente poderia se alegrar, mas pedir a Deus então a graça também de ser santos também, mas não com aquela tristeza no coração, com aquele rancor dentro do coração, porque o outro está caminhando melhor e aí fica aquela coisa toda. Aquelas pessoas que têm um cargo lá na paróquia. Aí fica ali querendo mostrar para o padre o quanto que ela é boa para receber os elogios, em vez de fazer pelo serviço. Aí fica fazendo justamente para mostrar. E quando não recebe um elogio, cai numa tristeza, não vou mais fazer. Sejamos o último. Meus irmãos, querer ser o último não é fácil, porque esse veneno desse pecado, o diabo incutiu dentro de nós. E agora nós devemos fazer o possível, devemos lutar dia após dia, para não permitir que esse mal nos domine. Porque quando a pessoa ela quer ser superior à outra, ela vai fazer de tudo e, se for preciso, ela poderá até prejudicar o outro para ela ser superior, para estar acima do outro. Uma das coisas que o demônio tem feito muito nesses tempos modernos, é através das redes sociais. Através das redes sociais. As pessoas estão ali, né? Graças a Deus tem surgido muitos canais católicos, graças a Deus, que estão evangelizando. Mas tem muita gente que fica olhando o like, o dislike, fica olhando se o outro está tendo mais pessoas que estão sendo adicionadas, e aí entra naquele ritmo de competição, querendo mostrar para o outro, melhor, né? Querendo mostrar para si quem é melhor do que o outro, aí se entristece e fica ali. Faça o teu trabalho. Não precisa ficar olhando se o outro está tendo mais seguidores, então agora eu tenho que fazer de tudo para ter mais seguidor do que o outro. Não, deixa o outro ter os seguidores dele. Se os seguidores dele o número é muito maior do que o seu, lute interiormente e se alegre. E vai caprichando com os seus, mas não faça simplesmente por mera competição, mas faça tudo por amor, por dedicação que se deve ter ao próximo. Nada com espírito de competição. Os apóstolos, infelizmente, caíram nesta tentação quando eles estavam ali com Jesus.
quem é o maior? Quem é o melhor? Ainda mais que João estava ali mais próximo de Jesus, e ali fala que João era o discípulo amado. Então imagina saber que João era o discípulo amado, então agora eu vou ter que fazer de tudo para eu também ser amado. E aí a inveja toma conta, aí já começa a olhar João de canto de olho. Graças a Deus no Evangelho não mostra, e não, graças a Deus significa que não houve isso, né? Essas competições existentes entre eles. Eu sei que teve aquele momento que a mãe de João mesmo, de Tiago e João, pediu para que Jesus colocasse um à direita e outro à esquerda. E eles estavam querendo isso, mas ali não demonstra assim que os apóstolos estavam querendo prejudicar o outro, querendo mostrar alguma coisa. Não, isso não, nós não vemos. Mas descartar também que isso não poderia ter a questão da inveja e deles. Mas nós vemos lá os discípulos de João Batista, que foi em busca de João Batista para dizer a João que os discípulos, que Jesus estava batizando muito mais do que ele. Está vendo a superioridade? Eles estavam se sentindo agora inferiorizados em relação a Jesus e não queriam que João Batista perdesse para Jesus, como se João Batista estivesse competindo com Jesus. E João Batista, na sua simplicidade, na sua humildade, fala para eles: convém que ele cresça e eu diminua. Olha, meus irmãos, a base do nosso caminho de santidade, nos nossos relacionamentos que nós vamos tendo com essa ou com aquelas pessoas, convém que ele cresça e eu diminua. Para João Batista isso foi fácil. Mas para mim e para você, será que é fácil dizer assim: convém que fulano de tal cresça e eu diminua? Convém que os likes dele sejam maiores do que o meu? Convém que o número de seguidores dele seja maiores do que o meu? Que Deus nos dê essa graça, meus irmãos, da santidade. Não vamos ser os maiores. Em alguns momentos no Evangelho, o próprio Jesus vai dizer que os exaltados serão humilhados e os humilhados serão exaltados. Olhemos e tenhamos Jesus como modelo. Ele, sendo Deus, se fez homem. Olha, ele grande, Senhor, se fez pequeno. Esse é um modelo. Façamos de tudo, façamos o possível para que sempre o outro seja o melhor. Nos escondamos. Façamos as coisas não para nos mostrar. Façamos as coisas no escondimento. Ajudemos o outro a crescer. Você que tem essa capacidade, você que é estudante, e você tem a capacidade de aprender com mais facilidade, seja servo, como Jesus está dizendo, ajude o outro que não sabe. Faça de tudo para que ele possa tirar notas boas. E já pensou você chegar na atitude de dizer assim, que ele tire uma nota maior do que a minha? E já pensou isso acontecer? Você que sabia mais, ajudou o que não sabia, e o que não sabia aprendeu, e ele tirou uma nota maior do que a sua. Se alegrar com isso, tem que ter muita, muita, muita humildade.
muita humildade no coração. Que Deus nos conceda essa graça. E olhando para a Virgem Maria, que ela se fez humilde, como ela diz, eis aqui a serva do Senhor, ela poderia estar se considerando maior e melhor do que todas as outras mães, mas ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a sua palavra. E Maria guardava tudo no seu coração, ela que vivia numa vida de escondimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você, pela intercessão da Santíssima Virgem, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.